Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 5. Se você trouxe a Bíblia, se você tem a Bíblia, abra aí. Caso não tenha, vai aparecer aqui no telão, mas você sabe que quarta-feira é dia de você trazer a Bíblia na igreja. Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 5 em diante. Diz assim, ó. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Você sabe que quando Deus falou com Abraão para que ele saísse da sua terra e se separasse da sua parentela, isso começa lá no capítulo 12 de Gênesis, aqui a gente está lendo o capítulo 13. De fato, Abraão saiu da sua terra, separou-se de toda a sua parentela, menos de um parente. Quem era esse parente? Ló, o seu sobrinho, que era muito chegado a Abraão. Então, quando Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão teve uma experiência pessoal com Deus. Não foi um profeta que visitou Abraão e disse, Deus mandou te falar isso. Não, Deus falou direto com Abraão. Abraão saiu. Abraão deixou para trás a estabilidade de Harã, onde ele estava, ele tinha 75 anos de idade, mas o sobrinho de Abraão, chamado Ló, que era muito próximo a ele, decidiu segui-lo, embora Deus disse que ele deveria se separar da sua parentela, mas esse sobrinho o seguiu. Muito bem. E à medida que Abraão obedeceu à voz de Deus, então onde ele foi colocando os seus pés, ele foi sendo honrado por Deus, de maneira que os seus rebanhos e a sua riqueza foram se multiplicando, e Ló, que convivia com ele, também foi se beneficiando da direção que Deus dava para Abraão. Mas eu pergunto, Ló teve a experiência que Abraão teve com Deus? Não. Ele estava andando lado a lado com Abraão, porém ele não tinha ouvido a voz de Deus como Abraão ouviu. Ele não teve uma experiência pessoal com Deus. De maneira que os dois representam as duas naturezas que existem. Abraão, o nascido de Deus, ou seja, ele teve a sua natureza modificada pelo encontro ou pela experiência pessoal que ele teve com Deus. Mas Ló, embora o acompanhasse, ele não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Então ele era um homem natural. O que diferencia um homem espiritual, nascido do Espírito, daquele que tem apenas a natureza terrena? O nascido do Espírito, ele não toma as suas decisões com base nos 5 sentidos que norteiam o ser humano, que norteiam o nosso corpo. Todos nós, inclusive os que são nascidos do Espírito Santo, a menos que você tenha alguma deficiência física, você tem 5 sentidos. Quais são? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Mesmo quem é nascido do Espírito tem os 5 sentidos. E graças a Deus por isso, porque se a gente não tivesse, eles servem para nos proteger, para nos guiar, para nos nortear.
O homem, a diferença é que o homem natural, ele é instintivo e ele toma as suas decisões, ele faz as suas escolhas com base nesses sentidos, com base no que ele sente, no que ele ouve, no que ele toca, no que ele vê. O nascido do Espírito Santo, como Abraão, que teve uma experiência pessoal com Deus, também tem os 5 sentidos, porque todo ser humano precisa deles. Mas as decisões da pessoa nascida do Espírito não dependem do que a pessoa vê, ouve, toca, sente. Não, as decisões da pessoa nascida do Espírito são com base na palavra de Deus, com base na vontade de Deus. Então, os dois estavam andando juntos e estavam conquistando juntos. Porém, um estava ali porque tinha um chamado de Deus, ouviu a voz de Deus, e o outro estava ali acompanhando, mas ele não tinha tido experiência pessoal com Deus. Então, isso tipifica 2 tipos de pessoas que frequentam a igreja. Dentro da igreja física, nós estamos aqui na igreja física, mas você sabe que quando Jesus voltar, ele não vai levar a catedral da João Dias, vai arrancar essas paredes, o pessoal vai passar aqui na João Dias, vai estar o terreno antigo aqui vazio. Ué, cadê a igreja? Não, ele não vai levar a igreja catedral física, ele vai levar aqueles que fazem parte da igreja espiritual, aqueles que nasceram da água e do Espírito. Então, dentro da igreja física, nós temos a igreja espiritual e a igreja que são aqueles que estão do lado, sabe, do Abraão, mas não tiveram uma experiência pessoal com Deus. E o que aconteceu com o passar do tempo? Diz assim, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então, eu imagino que essas contendas, elas foram acontecendo de forma recorrente. Eu não imagino que tenha sido no primeiro dia que aconteceu, eles tomaram a decisão. Não, a coisa deve ter, ido se agravando, porque ambos tinham rebanhos grandes, e ambos tinham os seus funcionários, os seus pastores, que tinham que todos os dias sair à procura de água para o rebanho do seu senhor, à procura de pasto, para o alimento para o rebanho do seu senhor. E claro, cada pastor tinha que cuidar das ovelhas do seu senhor. Então, por isso, começou a haver briga, discussão, contenda. Eu cheguei primeiro, essa água aqui é do rebanho de Ló, não, esse aqui é de Abraão. E certamente isso chegava aos senhores, a Ló e a Abraão. Então, à medida que o tempo foi passando e essa contenda foi acontecendo, essas contendas continuaram, chegou uma hora que Abraão viu que não dava mais. Ficou inviável administrar aquela situação, não dava mais para os dois andarem juntos, eles tinham que tomar uma decisão. Então, versículo 8, e disse Abrão, ou vamos chamar já de Abraão, né? A gente conhece por Abraão, a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Abraão falou: poxa, não podemos ficar nessa situação, todo dia tem confusão, todo dia tem contenda entre os seus pastores e os meus. Então a gente tem que dar um basta nessa situação. Abraão falou: não, isso não pega bem, poxa, como é que a gente vai ficar dividido assim?
Aí Abraão diz assim, ó: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ou seja, Abraão poderia se impor e dizer assim: olha, o negócio é o seguinte, eu sou mais velho, fui eu que Deus chamou, foi a mim que Deus chamou, e quem vai decidir como vai ser isso aí sou eu, tá? Eu vou dizer para onde você vai e para onde eu vou. Mas Abraão, ele deixou a escolha com Ló, ele não se preocupou com isso, porque ele tinha absoluta certeza de que, independentemente das circunstâncias ou para o lado que ele fosse, o que garantia o seu sustento não era o que a condição da terra, não eram as circunstâncias. Abraão sabia que ele estava sustentado pela palavra, então ele não se preocupou com isso. Ele passou esse direito para Ló. E olha só a reação de Ló. E levantou Ló o quê? Estamos falando de um dos principais sentidos do corpo humano, do ser humano, a visão. Ele levantou os olhos, ou seja, enquanto Abraão não estava preocupado com as circunstâncias, para que lado ele iria, Ló pautou a decisão que ele estava para tomar, a escolha que ele estava para fazer, ele pautou nos seus olhos, num dos principais sentidos. Então, ele levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ou seja, ele olhou para um lado que enchia os olhos de qualquer homem que trabalhava com os rebanhos que eles trabalhavam, porque ele viu um lugar bem regado, ou seja, que tinha água. Então, seria o melhor lugar para ele poder trabalhar e multiplicar os seus negócios, os seus rebanhos. Então ele olhou e viu as campinas do Jordão, ou a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló, o que, gente? Escolheu. Repare bem, levantou os olhos, viu, em seguida escolheu. Homem natural. Essa é a característica da pessoa natural, do nascido da carne. Ele toma as suas decisões, a pessoa nascida da carne, ela faz as suas escolhas com base nos seus sentidos, naquilo que ela vê. E aí, se a gente fosse aqui dar exemplos, a gente poderia fazer uma lista aqui. Quem aqui é casado? Um exemplo. Quem é casado? Muito bem. Eu não sei quanto tempo você tem de casado, mas quando o tempo vai passando, você e a sua esposa, ou a sua esposa, o seu marido e você, a gente vai envelhecendo. O corpo vai mudando, sim ou não? Ou tem alguém que, quanto mais o tempo passa, você está mais forte? Isso não acontece. A natureza é que a gente venha o quê? Declinar. E aí, lá no seu trabalho, começa a assediar você uma mulher que tem 10, 15 anos menos que a sua esposa, ou um homem
também mais novo do que o seu marido. Não dá para competir mais em termos de beleza, de vigor. Você sabe que não tem jeito, isso aí é natureza. E se você tentar retardar, pode até tentar, existem recursos aí na medicina para isso, mas chega uma hora que era melhor ficar como estava antes. Sim ou não? É uma. Tem uns artistas aí que, meu Deus do céu, deixava como estava melhor, porque acaba deformando a pessoa. Mas aí vem o assédio de uma pessoa e os seus olhos veem. Se a pessoa é nascida do Espírito, nasceu de Deus, ela não vai se guiar pelos olhos, mas ela vai se lembrar do temor do Senhor, da palavra de Deus que diz: não adulterarás. Ela vai lembrar da aliança feita diante do altar e ela vai ignorar o que os olhos estão vendo ou os galanteios que os ouvidos estão ouvindo, e ela vai permanecer no seu caminho de fidelidade. Isso só é possível, isso só acontece quando a pessoa é nascida do Espírito Santo. É o caso de Abraão. Para Ló, aparentemente ele estava se dando bem, porque você sabe que o erro, o pecado, as escolhas feitas com base nos sentidos, a princípio parece que a pessoa que escolheu fazer a coisa errada está se dando bem, e quem está escolhendo a coisa certa parece que está perdendo, mas só parece, porque lá na frente o diabo manda conta, sim ou não? E a pessoa vai, obrigatoriamente, ela vai ter que colher aquilo que ela plantou. Eu estou falando do casamento, eu estou falando da vida sentimental. Isso vale para os solteiros também. Por exemplo, se você vai escolher a pessoa amada, se você é espírito vivificante, se você teve uma experiência pessoal com Deus, se você tem o Espírito Santo, se você é nascido de Deus, então, claro, você vai olhar para a pessoa que você pretende ou tem como pretendente. Claro que essa pessoa fisicamente tem que te atrair, tem que haver química, é ou não é? Mas se você é espírito, aqui você vai avaliar, você vai pesar o benefício que aquele relacionamento vai trazer para a sua vida espiritual ou não. E ainda que aquela pessoa encante os seus olhos, mas se você sabe que ela não vai trazer sustento para a sua salvação, você sai fora, porque você sabe que a beleza vai passar, mas o que vai ficar é o Espírito. Amém, pessoal? A salvação é para sempre, ou a perdição é para sempre. A mesma coisa se você trouxer isso para os negócios. Dentro do seu ramo de trabalho, dentro daquilo que é a sua atividade, pode surgir uma situação diante dos seus olhos, uma proposta diante dos seus ouvidos, que você pode fazer um desviozinho para cá e ganhar muito. E se você é um Ló, se você é um homem natural, então quando você olhar aquela campina verdinha diante de você, aquela facilidade, aquela situação que aparentemente é favorável, então você não resiste. Mas se você age pelo Espírito, então você recusa a proposta, continua seguindo um caminho em que você, para ganhar aquilo que seria rápido, vai demorar mais tempo, mas você preserva a sua consciência. Então só a pessoa nascida do Espírito consegue ignorar os seus sentidos e fazer aquilo que tem que ser feito, sentindo vontade ou não de fazer. O nascido do Espírito, ele obedece à voz de Deus, independentemente se ele está sentindo vontade de obedecer ou se ele não está sentindo vontade de obedecer. Ele seguia por aquilo que está escrito, ele seguia pela vontade de Deus. Amém, pessoal? Olha aqui. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro, quer dizer, se separaram. Habitou Abraão na terra de Canaã.
E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até o quê? Sodoma. Você sabe o que aconteceu com essa cidade chamada Sodoma. Ele foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma e morar em Sodoma. E Abraão ficou habitando no deserto. Mas lá na frente, aquela cidade que deve ter trazido, eu não imagino que ele chegou lá e ficou pobre, pelo contrário, ele deve ter multiplicado o seu patrimônio, ele deve ter ficado mais rico, porque as circunstâncias eram favoráveis para o trabalho que ele exercia. Mas a prosperidade nunca pode ser uma opção se ela comprometer a sua comunhão com Deus. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua salvação? Mas Ló não olhou para nada disso. Lá na frente, por causa da corrupção de Sodoma, ela foi destruída. Ao sair da cidade, a mulher de Ló, eles tinham ordem para não olhar para trás, o que ela fez? Todo mundo conhece a história. Olhou para trás, virou o quê, gente? Uma estátua de sal. Ló viveu os seus últimos dias dentro de uma caverna, com suas 2 filhas. E elas, para suscitar descendência ao pai, o embriagaram e tiveram relação com o próprio pai. Ou seja, houve um incesto. Ló morreu nos seus últimos dias, vivendo dentro de uma caverna, perdeu a esposa, perdeu toda a riqueza que ele tinha acumulado com Abraão e depois em Sodoma, e ainda teve a tragédia de ser pai dos próprios netos ou avô dos próprios filhos. E das 2 filhas dele nasceram 2 nações, os amonitas e os moabitas, que vieram a ser inimigos dos descendentes de Abraão, de Israel. Tudo por quê? Porque ele se guiou por aquilo que ele via, ele se guiou pelos seus sentidos, ele era homem natural. Até andou do lado de Abraão, mas não tinha ouvido a voz de Deus, não tinha tido uma experiência com Deus. Por isso, quando a gente fala que você tem que ter o Espírito Santo, não é simplesmente para você estufar o peito e virar para outra pessoa e dizer: eu tenho tantos anos de igreja e já tenho o Espírito Santo. Não, você precisa ter o Espírito Santo para você ser Espírito. É uma questão de sobrevivência de fé. É uma questão de sobrevivência espiritual. Não é uma boa ideia. Você não deve ver isso como algo opcional. Quando a gente, por exemplo, faz um propósito como esse que a gente está vivendo, 21 dias, o jejum de Daniel, e há esse empenho para que você receba o Espírito Santo, é porque nós queremos que aconteça com você o que aconteceu conosco. Não foram as palavras que eu ouvi ao longo dos anos em que eu sirvo a Deus que me sustentaram até aqui, embora elas tiveram o seu papel e foram importantes. Mas se você não tiver o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, na hora que vier o deserto, na hora que vier uma encruzilhada da vida, como chegou para Ló, e você tiver que tomar uma decisão, quer seja na área familiar, na área sentimental, na área financeira e principalmente espiritual, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir ignorar os seus sentidos. E aí vem as escolhas erradas e lá na frente você quebra a cara. Deus não traçou e não vai traçar o destino para você. As suas escolhas vão fazer o seu futuro. Quem entendeu direitinho faz assim. Então, ô bispo, o que eu preciso? Você precisa do Espírito Santo. Ele te guiará a toda a verdade. Amém? Se você tiver o Espírito Santo, você tem o Espírito que nós temos. Você pode ter uma função diferente da nossa, mas você tem o mesmo Espírito que nós. Ninguém tem mais o Espírito Santo do que o outro. O bispo já pregou isso aqui, não já? O bispo Macedo? Ou você acha que o bispo Macedo tem mais o Espírito Santo do que um pastor batizado pelo Espírito Santo? Ninguém. O Espírito não é dado por medida. Ou você tem, ou você não tem. E se você tiver o Espírito Santo, significa dizer que você tem o que nós temos dentro de nós, o que o bispo Macedo tem dentro dele. O mesmo que nos guia vai guiar você. O mesmo que nos fortalece vai fortalecer você. O mesmo que nos sustenta vai sustentar você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe.
Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.